Fala aí, meus amigos e amigas do canal Spoiler News, tudo beleza? Como havia prometido para vocês, eu iria trazer um resumo, um pequeno estudo dos motivos de tanta perseguição a nós conservadores. O porquê que o Supremo tem perseguido as pessoas que têm se colocado em apoio ao presidente Bolsonaro, porque as emissoras têm mentido contra os feitos do presidente, porque tem tentado corroer o governo Bolsonaro, porque tem atacado os apoiadores do presidente. Então nós estamos vivendo um momento de retaliação, vamos dizer assim, retaliação por parte da oposição. Então nós temos vivido isso, estão tentando nos calar, estão tentando nos amedrontar com mentiras. E nós iremos agora entender o porquê disso tudo. Nós conservadores temos a Bíblia como nosso manual de vida. Nós seguimos a palavra de Deus. E é isso que muitas das vezes faz com que a oposição fique furiosa contra os conservadores. Então, buscando na Bíblia, nós iremos entender que há muito tempo atrás já havia esse espírito de revolta, essa retaliação por parte da oposição. Como tema, coloquei: o Brasil está passando por um processo de libertação. Entenda o motivo de tanta retaliação por parte da oposição. Então, nós iremos entender que há aproximadamente 3.500 anos, o povo de Israel foi escravizado por Faraó. Perderam seus valores e costumes. Durante muitos anos foram proibidos de prestarem cultos a Deus, para cultuarem os deuses do Egito. Então isso é uma realidade. O povo de Israel, que tinha a liberdade de cultuar a Deus, foi escravizado por Faraó e passaram a não ter mais a liberdade de cultuar a Deus e foram obrigados a cultuarem os deuses do Egito, os deuses que Faraó prestava culto. E com isso eles perderam a sua liberdade, não tinha mais direitos, somente a obrigação de trabalhar para se alimentarem. O povo de Israel não tinha mais essa liberdade. Eles eram obrigados a trabalhar para Faraó para se alimentarem. Eles eram obrigados a trabalhar para se alimentar, é uma troca. Então, esse foi um primeiro motivo que fez com que o povo de Israel parasse de adorar a Deus, parasse de cultuar a Deus, que viesse a não ter mais a sua liberdade de culto, porém estavam escravizados a Faraó para trabalharem e, em troca disso, se alimentarem. Então, por muitos anos, o povo de Israel viveu nas garras de Faraó. Viveram dependentes das migalhas de Faraó. Viveram escravizados às ideias de Faraó. Então, geração após geração, foram aprendendo a ciência do Egito. O povo de Israel foram mudando a sua cultura, as suas características, foram mudando seus pensamentos, seus entendimentos para uma cultura egípcia. E isso se assemelha com o que a esquerda fez. Eles dominaram vários âmbitos da sociedade, principalmente a educação e a cultura, onde conseguiram desconstruir os valores da família, os valores familiares, valor este que são passados de pais para filhos, todo o ensinamento, a educação que nossos pais têm nos passado, os ensinamentos, aquilo que nós vamos aprendendo com nossos pais, isso a esquerda foi roubando, foi minando. Então eles tomaram a questão da educação e da cultura, onde conseguiram desconstruir o valor familiar, os valores familiares, e
E muitos jovens foram instruídos, moldados e manipulados pelo ensino marxista. Né? Os jovens, né, iam se matriculando nas universidades, né, na universidade, principalmente nas públicas, e ali eles eram desconstruídos a sua cultura, os ensinamentos dos seus pais. Ali eles eram moldados, eram modificados com as instruções do seu mestre, né, dos seus professores. Tendo em vista que professores de esquerdistas, há uma pesquisa que diz que são mais de 80% de professores esquerdistas nas universidades. Parece que está próximo de 90%. Então, isso é algo complicado de se quebrar. Por mais que o governo seja outro agora, seja de direita, mas isso vai levar um tempo para se quebrar. Mas isso pode ser quebrado em nós. De repente não vamos conseguir destruir o sistema agora. Mas nós, como uma parcela desse sistema, podemos modificar esse entendimento, essas mentiras. Podemos modificar isso. Então, os jovens tiveram os seus pensamentos, né, os seus ensinamentos destruídos. E antes eles tinham seus pais como exemplo de vida. Né? Antes esses jovens tinham seus pais como exemplo de vida. E agora eles veem os professores como referencial a ser seguido. Né? Esses jovens, né, antes de entrar na faculdade, na universidade, eles tinham seus pais como exemplo de vida. Ao entrar na faculdade, ao receber tantas informações, né, de ideologias esquerdistas, eles tiveram os seus conceitos modificados, eles tiveram a sua base modificada, eles tiveram os seus pensamentos modificados, tendo em vista que nós conhecemos, eu principalmente conheço vários jovens que eram uma forma antes de ingressar numa faculdade, numa universidade, e a partir do momento que passaram alguns períodos, não vou dizer nem toda a formação, mas passam alguns meses, esses jovens já começaram a ser manipulados, ser modificados pela informação, pela instrução de uma ideologia esquerdista. E geralmente a característica deles são parecidas, né? Cabelo crescer, às vezes barba grande, assim, não vou dizer que isso são regras, mas geralmente é isso. Né? A vestimenta começa a ser mais largada, né? Mais à vontade, tendo em vista que eles se dizem liberais. Já começa a entrar a questão do cigarro, aqueles que não fumavam, depois vem a baseado, a maconha, e assim eles vão sendo moldados, né? Vão sendo modificadas suas estruturas para a ideologia esquerdista. Então esses jovens que não usavam nenhum tipo de cigarro, não usavam não faziam uso de entorpecente, de maconha, de droga, isso começou a fazer parte de sua vida, do seu estilo de vida, como eles dizem. Né? Esse é meu estilo de vida. Então começou a ser manipulado com isso. Aí começou a bebedeira, aí entra as outras evoluções, né? O homem já não consegue visualizar mais a mulher como o seu par, mas já visualiza um outro homem como um potencial a estar com ele. Então nós vamos vendo toda essa modificação, até digo, essa deformação, né? Uma deformação na pessoa, por parte dessa ideologia falida, né, que tenta ainda impregnar os nossos jovens. E eles vão se moldando esse entendimento, né, que o seu professor vai passando, né, vai mostrando só o lado deles, né, sempre da mentira, né, e uma mentira sempre ali falada, ela se torna uma realidade, se torna uma verdade. O próprio mentiroso acaba se convencendo da mentira que fala, tendo visto o Lula aí, né, que se acha inocente, e assim eles vão sendo manipulados. Esse é um objetivo, sempre é uma estratégia do opositor, do inimigo,
modificar a cultura. Porque ele tirando a cultura, ele tira a base. Ele colocando as suas próprias ideias, ele modifica os ensinamentos que foram passados de pai para filho. E a esquerda, diferentemente de Faraó, ela conseguiu dominar a mente antes do corpo. A esquerda conseguiu manipular primeiramente, por isso que eles dominaram quase em sua totalidade, né, a questão da educação, as universidades. Então eles conseguiram dominar a mente antes do corpo, ou seja, escravizaram as pessoas pela mente. E assim, elas por si só se entregaram de corpo e alma para o movimento ideológico da esquerda. Vocês conseguiram entender como que a esquerda trabalhou durante esse tempo todo aí? Enquanto muitas das vezes nós nos calamos e agora as vozes conservadoras estão começando a vir à tona, elas foram dominando e não tiveram pressa. Eles pegaram na educação porque eles queriam pegar a questão da instrução, da formação, que muitas vezes um jovem tem mais tempo na educação, né, na sua universidade, do que está em casa, com sua família. Um jovem, quando ingressa numa universidade, muitas das vezes ele fica mais tempo lá. Às vezes porque a universidade está distante da sua residência, ele acaba, né, morando, dormindo lá pela proximidade, ou na própria universidade, em convívio direto com seus amigos. Então ali a oposição viu que era um local a ser dominado por eles. E isso eles conseguiram com êxito. No tanto que a gente está suando nos dias de hoje para conseguirmos apoiar o presidente. Uma coisa básica. Apoiar o presidente. E com isso, só um tempo aí, porque como eu estou no terraço, então vocês vão ouvir muito sons paralelos aí à minha voz. Eu não tenho ainda um ambiente fechado, né? Aqui ainda é aberto, mas estou providenciando aí, tentando melhorar aqui a minha acústica. Então, o que a esquerda fez? Diferentemente de Faraó, dominou primeiro o quê? O intelecto. Dominou as pessoas pela mente. E com isso foi fácil a escravizar essas mentes. Né? As pessoas já iam de corpo e alma, porque eles começaram o quê? Oferecer prazeres, né? Prazer para o corpo, porque o prazer é algo bom. Se não fosse bom, né? Eu nunca usei drogas, nunca quero usar, mas certamente é um prazer bom. Né? Todos eles que usam falam que tem um momento de prazer. Então isso é apresentado. E com isso eles pegam as pessoas por esses prazeres, que as pessoas recebem migalhas de prazer e falam, quanto mais tempo eu permanecer com eles ou com esse tipo de ideias, eu vou ter mais prazeres. Então pega as pessoas com prazeres, questão do sexo, né? E assim vai. E assim eles conseguiram dominar, escravizar as pessoas, né? Conseguiram escravizar a sociedade nas suas ideologias. Por isso que nós vemos muitos jovens revoltados, né? Eu até ia colocar um vídeo para vocês de um jovem, vocês devem lembrar que um protesto, não sei se foi em 2018, não lembro o ano qual foi, eu estava até com esse vídeo. Vou ver se eu consigo colocar aí para vocês. E esse jovem, ele estava num protesto ali contra o governo e tal, e mascarado, né, com faixa igual um black bloc. E ali o seu pai foi no meio da multidão ali e arrastou ele. E o pessoal querendo intervir, ele, não, eu sou o pai dele e ele vai sair daqui sim. Ele começou lá, e o pai, não pai, eu vou lutar sim pelo meu direito. Aí ele, poxa, você não paga nem conta, eu pago tuas contas. Entendeu? Os jovens querem levantar uma voz, se achando que são os mamamães, porém depende de pai e mãe. Né? Não sabe nem quer pagar uma conta ainda. Você vai ter seu direito quando você trabalhar e ganhar seu dinheiro. Você é meu filho. Você não é criado pra isso. Eu trabalho pra te sustentar. Eu quero um governo certo. Eu quero um governo certo. Não interessa. Então essa é a ideologia barata que a esquerda impregnou em nosso país. E nós temos que lutar contra isso. Então nós iremos abordar, ver lá no livro de Êxodo,
o porquê de tanta retaliação por parte da oposição. Né? Êxodo capítulo 5, versículo 6 ao 9. Né? Vamos entender porque o processo de libertação é um processo doloroso. Né? Quem trabalha com essa área de libertação, tanto espiritual quanto a questão dos vícios, é um processo doloroso, não é algo imediato. Né? A pessoa liberta precisa ter um acompanhamento, porque se ela não for acompanhada, ela volta novamente às velhas práticas. Então, esse processo de libertação é um processo vocês de repente têm na família de vocês, ou então conhecidos, né, que tinham uso ou têm uso de algum tipo de vício. E essa pessoa, quando entra num quadro de abstinência, ela fica desesperada. Né? É igual um gato que está acostumado de ir para a rua, né? Você fecha a casa e não quer deixar ele para a rua, ele fica desesperado. Né? Então, o viciado, o corpo sente a necessidade de dar continuidade, né? De se alimentar daquele tipo de vício. Então, é um processo doloroso. E é o que o Brasil está passando, um processo de libertação. Então, lá em Êxodo, capítulo 5, versículo 6 a 9, vou estar lendo aqui, e vou estar colocando aí na tela, né, no vídeo, para vocês estarem acompanhando. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos seus superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não tornareis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como antes, eles mesmo que vão e ajuntem para si a palha. Versículo 8: exigireis deles a mesma quantidade, né, a mesma cota de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Versículo 9: agrave-se o serviço sobre esses homens, para que nele se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Olha que coisa interessante aqui. Né? Como vocês conhecem, né? Em filmes, né? em desenhos, já na própria Bíblia, né? Quem lê a Bíblia, que Deus levanta Moisés para libertar o povo de Israel de Faraó. Então Moisés foi chamado por Deus, né? Aí vocês podem ler lá no livro final, na metade de Gênesis para o final, vocês vão entender melhor sobre mais essa história, né? Que vai ver por que o povo de Israel foi escravizado, né? Que começou lá quando José se tornou governador do Egito, seus familiares foram para lá para se alimentar, tal, e assim vai. A história é bem extensa e muito interessante, muito linda. Então, Moisés foi levantado por Deus para libertar o povo de Israel, né, como um líder que viesse a libertar o povo de Israel, que já estava escravizado por muitos anos. Há relatos que ficaram aproximadamente 430 anos escravizados no Egito, né, o povo de Israel. Então, quando Moisés chegou até o povo de Israel que estava no Egito, Moisés ali começou a fazer um discurso de libertação, né? Ele estava dando uma esperança ao povo de Israel de libertação, de saírem das garras de Faraó, de saírem da escravidão. Então Moisés ele estava trazendo uma esperança que o povo de Israel não tinha mais, né? Por muitos anos já estavam ali, já estavam moldados, né? E até conformados, né? Se conformaram com aquela escravidão. Então Moisés trouxe para o povo de Israel uma esperança de serem libertos, de saírem daquela opressão de Faraó. Poxa, todo mundo quer ser liberto, né, da sua prisão. Todo mundo quer ser liberto daquilo que te escraviza, ou daquele que te escraviza. Então, quando Moisés anunciou ao povo essa esperança, o povo se agarrou e falou: caramba, vamos embora, vamos ser libertos. Só que Faraó ficou sabendo. Quando o Faraó ficou sabendo, ele falou: caramba, estão querendo tirar os meus escravos de mim.
vai acabar meu trabalho, não vou ter mais o faturamento que eu tenho, os ganhos que eu tenho, não vou deixar isso acontecer não. E ali Faraó ele chama os líderes do povo de Israel e chama os seus subordinados, né, os seus capatazes, como está aqui nessa versão da Bíblia. Então ali Faraó fala com eles, olha o seguinte, vocês estão dando ouvido a Moisés, vocês estão dispersos no trabalho, no serviço, porque Moisés está falando com vocês. Então, o que eu vou fazer com vocês? Já que vocês estão ociosos, eu não vou dar mais a palha para vocês produzirem os tijolos, né? Porque eles pegavam a palha, juntavam com argila, né? Com a lama ali do rio, e eles produziam um tijolo bem forte, né? Então, o povo de Israel, eles tinham a incumbência de fazer o tijolo, porém já tinha a palha. Mas agora Faraó, tendo em vista a situação que Moisés trouxe para eles, né, de libertação, o Faraó falou, faz o seguinte então, já que vocês estão dando ouvido, parando de trabalhar para dar ouvido a Moisés, eu não vou dar mais a palha para vocês. Vocês vão ter que ir lá, pegar a palha, fazer os tijolos e tem que produzir a mesma quantidade. Então ali, Faraó, o que ele quis fazer? Ele deu uma pressão, oprimiu o povo, vamos dizer assim. Isso é uma opressão. Porque quando a pessoa passa por um processo de libertação, existe essa questão da opressão. Aí vai a questão também espiritual, né? É um outro âmbito, já não vou trazer tanto para cá, para esse estudo, né? Porque quem trabalha com a pessoa em questão espiritual tem essa retaliação, né? A Bíblia chega a dizer que quando o diabo encontra a casa, né, em Mateus fala sobre isso, quando ele está, né, numa casa e ali ele sai daquela casa, né, são expulsos daquela casa, se eles ficam ali esperando uma oportunidade de retornar. Quando ele encontra a casa vazia, eles retornam com piores, 7 piores, como a Bíblia diz, e o último estado se torna pior do que o primeiro, né? Então a situação é complicada. Libertação é uma área muito complicada. Então Faraó, o que ele fez? Oprimiu o povo. Porque quando nós sentimos na pele a opressão, quando nós sentimos que o desgaste aumentou, nós ficamos, caramba, alguma coisa está acontecendo de errado. É essa ideia que essas mídias, que seguidores, apoiadores da esquerda querem passar para nós. Né? No tanto que alguns eles falam, antigamente a gente não via isso que está vendo agora, então são mentiras que são colocadas, eu vou falar até mais adiante no estudo sobre isso, sobre essas mentiras. Então o que o Faraó fez? Aumentou o serviço do povo. E ali o povo começou o quê? Murmurar. Começou a questionar. Falei, poxa, eu vou estar abordando outro texto aqui, vocês vão entender melhor sobre isso. Né? Então, com base nisso, o Faraó começou a trazer um desgaste maior para o povo, e o povo começou a quê? Caramba, essa promessa de libertação de Moisés é furada. É isso que muitas das vezes nós, conservadores, ficamos assim, nessa situação. Caramba, uma pessoa vai lá por apoiar o presidente, é presa, né? Outra pessoa ali por levantar a bandeira do Brasil, a polícia vai em cima deles, tal, joga spray de pimenta, tal. Então acaba muitas vozes que estavam se levantando se calando. Essa é a impressão que querem passar para os conservadores, que a situação agora está pior. Então vamos agora um pouquinho mais adiante, lá em Êxodo capítulo 5 mesmo, vamos continuar no capítulo 5, mas agora o versículo 14, 15 e o 17, depois eu vou ler o 20, 23 e depois fecharei com lá no capítulo 6, versículo 1. Tá? Êxodo capítulo 5, versículo 14, versículo 15, 17, 20 e 23, depois no Êxodo capítulo 6, versículo 20, versículo 1, primeiro. Eu estou pulando um pouco para não ficar uma coisa muito extensa. Vai ficar um pouco extenso o vídeo, tá? Mas estou pulando um pouco aí, mas depois vocês peguem na íntegra, porque essa história é muito interessante. E eu coloquei o seguinte, durante o processo de libertação, você terá a impressão de que não está valendo a pena a sua libertação.
E é isso que o Faraó fez com o povo de Israel. Durante o processo de libertação, durante a esperança da libertação, ele passou a impressão, né, aumentando o serviço, o povo começou a ter a impressão, falou, caramba, essas promessas de Moisés aí é promessa de político, não vai se concretizar não. Isso aí é mentira, porque está piorando. Nós achamos que ia aliviar, mas está piorando. E aí eu vou estar lendo agora os versículos. Versículo 14, 15, depois o 20, 21, 22 e 23. Isso aí vamos lá, de novo, tá? Êxodo capítulo 5, versículo 14, 15, 17, depois do 20 ao 23, tá? Vou estar lendo aqui, vai ter um entendimento melhor e vocês acompanham aí. E foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que os superintendentes de Faraó tinham posto sobre eles. E os superintendentes lhes diziam, por que não acabastes nem ontem, nem hoje, a vossa tarefa, fazendo tijolos como antes? Né? Então aqui os superintendentes de Faraó estavam lá oprimindo os capatazes de Israel, né? Os líderes do povo de Israel, e falando, por que vocês não conseguiram entregar nem ontem nem hoje a cota de tijolos que nós pretendíamos, que eram previstos? Aí versículo 15, então foram os capatazes dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, né? Eles foram até Faraó lá e falaram, dizendo, por que tratas assim os teus servos? Mas ele respondeu, estais ociosos, por isso dizeis, vão e sacrifiquemos ao Senhor. Então o Faraó falou para os líderes lá de Israel, vocês estão ociosos, por isso que eu estou fazendo isso. Né? Assim como nós lemos, né, que o Faraó falou, vocês estão dando ouvido à voz mentirosa de Moisés. Olha como a situação tenta se inverter. Né? Como nós lemos no versículo lá no anterior, no versículo 9, né, que nós lemos aí do capítulo 5 de Êxodo, que Faraó diz, agrava-se o serviço sobre os homens, para que nele se aplique e não deem ouvido às palavras mentirosas. Palavras mentirosas que de Moisés. Então é isso que a esquerda faz, desconstruir a verdade. Né? Eles tratam a verdade como mentira e eles manipulam com a mentira deles, trazendo como se fosse verdade. Então, mais adiante, né, eles, no versículo 17, mas né, eles estão ociosos, o Faraó fala, estão ociosos, por isso que eu aumentei o serviço, aí vamos lá no 20. No 20, 21, 22 e 23. Quando saíram da presença de Faraó, nisso os líderes de Israel, do povo de Israel, quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles. Então Moisés e Arão, como os precursores da libertação, né, do povo, os que trouxeram a voz de libertação, a esperança de libertação, estavam ali esperando o que os líderes iam falar com o Faraó. Então, olha o que eles disseram para Moisés e Arão. Eles disseram, versículo 21, olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Aí olha o que Moisés faz agora. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse, ó Senhor, por que afligiste esse povo? Por que me enviaste? Olha a dúvida pintando aí na pessoa de Moisés. Aí é o versículo 23. Pois, desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo. E tu, de nenhuma sorte, livraste o teu povo. Olha que coisa interessante. Não, o Moisés recebeu a afronta do povo, né, os questionamentos do povo de Israel. E o que Moisés fez? Caramba, estou em dúvida, cara, se Deus me chamou mesmo. Será que é uma mentira? Então Moisés ele vai questionar quem? É Deus. Não, pô, Senhor, desde que o Senhor me chamou para libertar o povo, as coisas estão piorando, achei que ia aliviar. Só que a visão de Deus é diferente, né? Em Isaías chega a dizer que
Os pensamentos de Deus você não consegue mensurar, não consegue captar. São mais altos do que os nossos. Então a visão de Deus vai além, né, daquilo que nós estamos enxergando. Então, Moisés questiona a Deus. Aí Deus, em resposta, lá em Êxodo capítulo 6, versículo 1, diz: Diz o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Então Deus dá uma resposta a Moisés, dizendo que ele agora vai agir. Então, quando nós achamos que tudo está se perdendo, né, que tudo está indo de mal a pior, por mais que tenhamos boas intenções, as coisas vão se tornando cada vez, vão trazendo em nós uma visão negativa, de fato. Nós olhamos as coisas pela perspectiva negativa, né? Nós vamos lá com a intenção de trazer uma paz, de apoiar, de incentivar, e ver as coisas acontecendo de mal a pior, né? Pessoas, apoiadores do presidente sendo presos por nada, só por declarar apoio ao presidente, né? Até coloquei um vídeo anterior, falei que agora se tornou crime você apoiar o presidente Bolsonaro e criticar o STF, né, os ministros do STF. Se tornou crime, né? Nós temos visto aí várias operações da Polícia Federal, principalmente determinadas pelo Alexandre de Moraes. Foram lá, mandaram prender a Sarah Winter, né? Mais alguns membros lá do Grupo 300, né? Prenderam também aqueles 2 homens que estavam lá fazendo protesto em frente à residência do Alexandre de Moraes, né? E nós vemos vários casos de busca e apreensão no canal do Terça Livre, lá na emissora lá do Terça Livre, do Alan dos Santos. Na Folha Política também, um canal muito bom, que tem se prontificado a apoiar o presidente, a falar as verdades, os feitos do presidente. E assim como o Terça Livre também tiveram seus equipamentos apreendidos. Então isso tudo vai desgastando aqueles que pronunciam a voz, que tem a voz da libertação, assim como aconteceu com Moisés. E aí nós vemos os nossos os patriotas, né, ali sendo coagidos, né, sendo presos. E contrapartida, quando nós olhamos para o outro lado, nós vemos que o Supremo, né, a Justiça, liberou 30 mil criminosos, soltou 30 mil criminosos por causa do coronavírus. Né? Um caso desse aí foi o estupro de uma menina em Minas Gerais. Nós vemos que eles permanecem impunes, os criminosos permanecem impunes. Né? O homem que atirou fogo lá em um ônibus com 10 passageiros, em frente ao Palácio do Planalto, está livre. Né? Não, tinha distúrbio. Né? O cara tacou fogo com 10 passageiros, em frente ao Planalto, e a juíza decretou liberdade para o cara. Aí, os conservadores, quando foram presos, os que foram soltos, né, estão com tornozeleira no tornozeleira eletrônica. Isso não é um absurdo? Nem é algo que tenta nos desanimar? Nem é algo que tu vai olhar e vai ver como falar: caramba, cara, o que eu estou fazendo? Porque eu estou apoiando esse presidente, as coisas estão piorando desde que eu comecei a apoiar o presidente. Então você vai começando a se desgastar e vai vendo outras notícias. Né? Até separei aqui, o grupo do MST invade a esplanada e coloca o ministro do STF para correr. No passado, né, 2016, 2014, sei lá, na época que a esquerda dominava. Né, o próprio grupo do MST jogaram tinta no prédio da ministra Carmen Lúcia. Né, derramaram tinta vermelha. Eu vou estar passando as imagens aí, vocês vão estar vendo. E nós vamos vendo que esses grupos não tiveram busca e apreensão, não foram presos, não foram interrogados, não foram investigados, apenas fizeram e largaram de mão.
Ó, cerca de 1.000 mulheres do MST destruíram 15 anos de pesquisa. Olha a gravidade da situação. E ninguém foi preso. Grupo de esquerdistas invade o Ministério da Educação. Né? Eles foram lá no Ministério da Educação e destruíram tudo. Cara. Teve a estimativa que foi mais de 170 mil de prejuízo. 170 mil reais de prejuízo. Alguém pagou? Não pagou, fomos nós, povo brasileiro, com os nossos impostos. Então continuaram impunes. O STF, os ministros ficaram com medo, cara, da invasão, eles fugiram, correram. Aí quando nós olhamos para isso, falamos, caramba, realmente Faraó está oprimindo o povo, cara. Alguma coisa está errada, eu acho que eu estou no lugar errado. Você começa a entrar em pinóia, você começa a achar que está errado. O certo agora é errado. E essa é a intenção da oposição. Trazer isso em mente, porque o que eles fazem? Eles tentam amedrontar com os poucos recursos que eles têm. Até tem muito, né? Mas vou dar um exemplo. Foi nessas protestos aí que se dizem panelaços contra o presidente, que nós não vemos nada. Tinha um rapaz aí do PT que ele estava usando caixa de som para amplificar o som do panelaço e do protesto contra o Bolsonaro. Então, o que a esquerda faz? Por mais que eles sejam pequenos, eles querem dar a impressão que são grandes, para amedrontar, para colocar medo. E nós vimos isso nas manifestações aí democráticas, né? Apoiadores do presidente. Aí quando vieram aquele... no dia que o presidente falou para nenhum apoiador dele for ir lá, né, apoiá-lo em Brasília, aí foi lá os esquerdistas lá, com um pequeno grupo, aí usaram fumaça para dar a impressão que era grande, né? Fumaças lá de coloridas, e foram lá, e o Boulos vem para CNN falar que, tá vendo? Como o Bolsonaro está perdendo o apoio, a esquerda tá voltando, se tornando, está crescendo. Cara, não tinha ninguém. Pequenas pessoas, só que o lado do presidente tinha pessoas, mas não estava aquela movimentação, porque o presidente mesmo veio, né? O presidente veio e pediu para ninguém ir, devido aos embates que estava havendo, né, os confrontos. Então, essa é a esquerda, né, uma emissora da CNN, eu até coloquei no vídeo aí, o repórter chega a dizer que na Aula Paulista, né, em São Paulo, quando os antifas tacaram fogo na caçamba, o repórter disse ao vivo que os manifestantes, para se protegerem, estavam tacando fogo em caçamba. Cara, isso é o cúmulo do ridículo. Como é que pode os manifestantes, para se protegerem, tacarem fogo? A lógica é, para se protegerem, correram. Para se protegerem, se esconderam. Não, tacaram fogo, fizeram mais algazarra, mais baderna, e é isso a mídia coita. Então, nós vemos que a esquerda tenta amedrontar, né, querendo falar mais alto. Né, eles tentam, através dos seus discursos de ódio, né, que dizem que são democráticos, mas eles deixam claro que a democracia deles é conquistada muitas das vezes no discurso de ódio, na violência. E é isso que eles fazem, eles tentam nos calar através da violência. Então, essa é a mentira que a oposição tenta fazer e colocar, para que nós venhamos acreditar. Nós vimos agora, nesses textos aqui que nós lemos em Êxodo, um claro exemplo disso. Que é isso que o inimigo tenta fazer com o povo. Isso já vem de muito tempo atrás, até porque tudo que nós somos hoje, nós temos resposta na Bíblia. Tudo que nós precisamos saber tem resposta na Bíblia. Para muitas coisas que nós temos e que estão vindo à tona ainda. Então, isso é um fato que aconteceu há mais de 3.000 anos e que continua acontecendo. E vai continuar acontecendo por muito tempo, mas o que eu estou querendo trazer para vocês, de repente, eu não vou conseguir, né? Nós não vamos conseguir mudar o sistema, que é difícil. O presidente está tentando, né? O seu governo. Mas nós podemos interferir no sistema, porque nós somos representantes. Né? A Bíblia chega a dizer que nós somos templo do Espírito Santo. Quando Jesus fala sobre isso, é porque não quer dizer que você depende de igreja. Você depende de ter a presença dele em si. É claro, é bom estar em convívio nas igrejas e tal, mas ele não deu o valor à igreja, mas ele disse que nós
Somos templo da habitação da presença dele. Então é isso que ele passa para nós. Então nós somos essa representação nesse mundo, nessa terra, nesse país. E podemos ser fragmentos que vão conseguir mostrar para esse sistema que ele está ruído, está falido. Ou vão ter que fugir ou vão ter que se dobrar. Então, pessoal, um outro ponto aqui, cuidado com as má influências, porque eles vão tentar nos enganar. Eles vão tentar criar artimanhas para modificar tudo que está sendo feito, para trazer uma ilusão, né? Uma falsa expectativa. Então, cuidado com essas má influências. Quando eu falo má influências, muitas das vezes da própria emissoras de televisão, né? Essas grandes emissoras, né? Que algumas estão falindo, né? Estão indo a óbito. Cuidado também com má companhias, né? Isso nós aprendemos com nossos pais, né? As más companhias corrompem os bons costumes. Então, cuidado com essas má companhias, professores de universidade, amigos que têm práticas erradas. Cara, não é possível que um cara que usa drogas, é viciado, tem práticas ruins, vai ser um bom exemplo para você. Isso não vai ser porque ele vai querer trazer você para o mundo dele. E, sinceramente, é mais fácil, pelo histórico que eu tenho de vida, ou de trabalho nessa área, é mais fácil você ir para o abismo do que você tirar a pessoa do abismo. É mais fácil você ir para a escuridão do que você tirar a pessoa da escuridão e para a luz. Você vê muitos casamentos, né, casais que um é religioso, um é conservador e o outro não. Daqui a pouco esse que é conservador já está se habituando, está sendo moldado para o que não é. É mais fácil. Então nós precisamos estar firmes nesse sentido. Então cuidado com as má influências. Vamos ler lá no livro de Números. Né? O livro de Números tem conteúdo bom também. Né? Que às vezes nós números são numerologia. Né? E Números tem coisas boas também. Então vamos lá no livro de Números, capítulo 11, versículo 4 ao 6. Quem puder ler mais, depois leia. É muito interessante também. O versículo 4 diz o seguinte: E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? O populacho, né, como está nessa versão da Bíblia, eles são os egípcios que, durante a saída, né, a libertação física, né, do povo de Israel do Egito, né, das garras de Faraó, né, onde Deus usa Moisés para enviar as 10 pragas, o povo de Israel, ele os populachos, né, o povo do Egito e o povo que não é israelita, eles também viram que a saída era boa, se aproveitaram e entraram junto com o povo de Israel. Se juntaram, né? Foram ali e também fugiram das garras da opressão de Faraó. Então esse é o populacho que estava no meio dele, né? Como está nesse versículo 4. E no versículo 5, olha o que eles dizem: lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Versículo 6. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Então, olha o que aconteceu. Olha a situação da má influência, como é perigosa. Os populachos, né, os egípcios, vamos chamar de os egípcios, que se filtraram junto com o povo de Israel para fugir das garras da opressão de Faraó, estava minando a mente do povo de Israel. Eles começaram a falar: poxa, a gente está vivendo aqui só a base de maná, né? E olha que o maná era uma dádiva de Deus, né? Vocês devem saber, o maná era como se fosse uma semente, né? Vamos botar um grão. Eu não sei se vocês já fizeram pipoca de sagu, né? O sagu, aquela bolinha, né, branca. Se você esquentar, aquecer, fica tipo uma pipoca, mas é pequenininha. Então o maná era como se fosse aquela pipoca, né? Como o sagu estourado, né? Então isso, né? Esse maná era derramado na madrugada, né? Juntamente com o orvalho.
Então o povo de Israel pela manhã iam lá, colhiam os maná, né, que caía sobre a terra. Ali eles moíam, né, torravam, moíam, tal, e faziam os pães e assavam, ficavam como se tivesse o pão com azeite, né? A Bíblia chega a dizer isso. Um pão com sabor de azeite. E isso vinha do céu, cara. Um milagre de Deus, uma dádiva de Deus. Olha o que a mentira faz. Fala com o povo de Israel que esse maná é algo banal. Poxa, já estamos cansados de maná. O que eles quiseram dizer? Estamos cansados da provisão de Deus. Estamos cansados disso que Deus nos serve. Aí o povo de Israel ficaram coagidos com aquilo e começaram a ser contagiados também. Né? Olha que situação. Como é mais fácil você ir para a escuridão do que ir para a luz. O povo de Israel foi contagiado pela voz negativa dos populares e começaram lá a argumentar com Moisés novamente. Falaram, Moisés, poxa, tu nos tiraste de Faraó, do Egito, e agora, poxa, nós só comemos esse maná. Antes, né, é como diz no versículo 6, no versículo 5, lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Olha a mentira. Olha o cúmulo da mentira em dizer que no Egito eles comiam peixes de graça. Eles não trabalhavam para se alimentar? O povo de Israel não tinha que trabalhar, e Faraó não aumentou o trabalho ainda deles, para que eles viessem a produzir mais tijolos? Eles não trabalhavam para se alimentar? Aí vem os egípcios aí infiltrados, né, as más influências, e fala para eles, ó, pô, com Faraó vocês comiam peixe de graça. Vocês tinham alhos, tinham cebola, melões, poxa, nós tínhamos de tudo do bom e do melhor. Eles transformaram um quadro de escravidão e pegaram alguns fragmentos dessa situação e colocaram na mente dos israelitas, do povo de Israel. O povo de Israel começou, caramba, realmente, nós só comemos pães agora? Como que vem do céu, né? Só comemos pães? E começaram a questionar Moisés. Pô, Moisés, lá nós tínhamos melões, tínhamos isso. Pô, nós queremos carne agora, alguma coisa assim. Aí Moisés vai lá e fala, pô, Senhor, o povo está questionando aí, está reclamando, e está difícil. Aí Deus fala, o que Deus faz? Dá provisão para Moisés e para o povo de Israel de mandar cordonizes, né? Eram codornas que vinham e estavam, né, quando eles iam lá, caíam lá no campo, né, deles, e eles só tinham a questão do preparo, pegavam e se alimentavam. Então olha as provisões que Deus deu ao povo de Israel. E assim, esse questionamento do povo de Israel não para. Aí você vai ler a Bíblia, em todo o tempo o povo de Israel está questionando. Até os dias de hoje nós vemos pessoas questionando a Deus, né? Então isso não acabou. Então o que eu quero me empreender é na mentira. O povo trabalhava, mas os egípcios conseguiram colocar na mentalidade de Israel que eles comiam peixes de graça. Isso são mentiras que são colocadas em nossas vidas, né? Pesquisas mentirosas, né? O Bolsonaro está com tantos percentuais, são mentiras. Porque eles tentam, através das pesquisas, trazer à tona aqueles que estão indecisos a pular para o outro lado, para o lado que está mais forte, segundo eles. Então essas são mentiras que são colocadas. A mídia, né? Mentira aí, com o Moro veio a falar que tinha verdades, coisas que iam prejudicar o presidente, pelo contrário, fortalecer o presidente. Então a mentira é assim, eles tentam lançar a mentira e para alguns vai colar. Alguns que estão com o pensamento voando, alguns que não estão se instruindo. Então para esses eles conseguem alcançar. E alcançam muitos, né? Então cria-se discurso que na época do PT era diferente, né? Aí o PT mudou, né? O PT roubou, mas fez, né? Outra mentira, né? Porque querem usar uma verdade, né? E produzir só mentira, né? Tipo assim, para mostrar para vocês hoje, ó, o PT roubava, mas nós tínhamos as coisas. Cara, mas o que nós conquistamos na época do PT? Pelo contrário, as pessoas conseguiram comprar as coisas e ficaram tudo com dívida aí. Que o Ciro falou que ia perdoar a dívida aí. Outro mentiroso. O PT roubou, mas fez. O Bolsonaro vai acabar com o Bolsa Família, lembra? Quando o Bolsonaro estava lá para se eleger na sua candidatura e tal. Começaram lá a espalhar, principalmente lá no Nordeste. Né? O povo vai acabar com a Bolsa Família. O Bolsonaro vai acabar com a Bolsa Família. Pelo contrário. O presidente, ele
ainda ampliou a Bolsa Família, né? Ainda deu o 13º. São mentiras que vão caindo. Só que muitas das vezes, gente, a mentira dita é complicada para você reverter ela na sua totalidade. Né? Tem até um exemplo que se diz que a mentira é como se fosse papéis picotados que você lança ao vento. Você consegue reunir alguns, mas nem todos você vai conseguir recolher. E isso é mentira. E o nosso papel é trazer a verdade para ir quebrando esses fragmentos de mentira. Outra mentira, o Bolsonaro é genocida, ditador. Que ditadura que nós estamos vendo no Bolsonaro? Pelo contrário, ditadura está vindo de outros poderes. Bolsonaro é racista. Né? Aí você vê que o ministro da Educação, o Carlos Decotelli, ele é negro. Né? O L. Bolsonaro, que fica sempre junto com o presidente ali, também negro, amigo dele de infância, de muito tempo, da época do quartel, parece, tal. Então, nós não vimos essa questão da mentira do racismo. Que é racista, tentaram manipular e até hoje estão tentando manipular isso. Os próprios quilombolas saíram em defesa do presidente. Aí eu botei um outro ponto que acontece. A oposição ela não consegue e muitas das vezes não querem enxergar os feitos do atual governo. Eles não conseguem e não querem ver, não querem enxergar. Porque preferem estar no engano. É o medo da verdade. Né? O medo da pessoa de conhecer a verdade e querer mudar os seus hábitos. A pessoa que muitas das vezes, né, como nós falamos em conversão, é mudar maus hábitos. Né? Então, muitas das vezes o cara não quer seguir a Bíblia, não quer se converter porque não quer mudar os seus maus hábitos. Para ele é prazeroso. Então isso é um outro assunto aí novamente. Olha a mentira que eles colocaram. A transposição do Rio e São Francisco, né, que aconteceu agora, recente, o PT já havia feito quase tudo. Né? Dizem que 94% havia sido feito pelo PT. Vamos supor que isso seja uma verdade, que é mentira. A água chegou? O povo lá que está na seca recebeu água? O principal era o quê? A água. O principal não é a obra, o principal é a água. Se a água viesse por aviões, da forma que for, tem que chegar a água para o povo que precisam da água. Então, eles jogam isso como essa mentira para desfazer, para desvalorizar o feito do governo Bolsonaro. E muitos vão à tona, vão em cima disso. É isso aí, 94% da conta, agora é fácil. Mas a água não chegou, podia estar 99,99% feito. A água chegou? Não. Quem fez a água chegar? O governo Bolsonaro. Então o crédito tem que ser para o governo Bolsonaro e acabou. É isso, nós temos que ser radicais nesse sentido. Não ficar ali discussando assunto mentiroso. A Bíblia chega a dizer que, em relação ao Evangelho, que você não deve lançar pérolas aos porcos. O que é lançar pérolas aos porcos? A palavra de Deus é como se fosse valiosa, como se fosse pérolas. E muitas das vezes nós, no afã, né, de querer que a pessoa receba também, tenha também essa palavra, que tenha Jesus, que tenha Deus no coração, que receba o que nós temos, que nós recebemos, nós ficamos insistindo. E quando a pessoa não quer mesmo, a Bíblia chega a comparar a porcos, né, recebendo pérolas. Estão ali pisando, sujando aquilo que é mais precioso e valioso, que é a palavra de Deus. Então isso é jogar pérolas aos porcos. Então vamos trazer para o lado agora. Então não vamos jogar pérolas aos porcos. Vamos trazer a construção. Não vamos paralisar a construção para falar da destruição. Então é isso que eles querem. Trazer à tona a mentira. Para desvalorizar a verdade. Para dar descrédito às verdades. É isso que eles querem fazer. Né? Outra questão é a obra lá da pavimentação. 51 quilômetros da BR-163, né? 163, BR-163, lá no Pará, que liga vários estados. Né? Os caminhoneiros ali suavam. Às vezes passavam semanas para conseguir ir de um estado ao outro. E eles foram lá, pavimentaram algo que estava destruído, esburacado. O PT, o que ele fazia? O slogan que ia fazer. E a propaganda deles é que ia fazer. Agora o Bolsonaro está sendo o que já fez. A diferença. Né? Vamos fazer isso, tirava foto, pegava e não concluíam nada.
Agora que está sendo feito, estão querendo se meter. Outra situação aqui, peguei poucos casos aqui, mas tem inúmeros, né? Eu peguei até no site do governo, você vê inúmeros pontos aí de menos de um ano o que o governo Bolsonaro já fez. Né? E outro governo em 16 anos, o que eles fizeram? Aí se vou botar nessa lista dos feitos, já está de roubalheiras, né? Desvios, mensalões, só destruição. Empréstimo para países comunistas, né? Deram nosso dinheiro para países comunistas, financiaram países comunistas. Outro ponto que eu peguei aqui é a obra de reconstituição das rodovias federais, né? BR-222 no Ceará, BR-101 no Sergipe, BR-285, 285 Santa Catarina, BR-230, 230 Paraná e tal, e aí vai. Então, nós vemos que a política da verdade, né, como o Bolsonaro diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa é a política da verdade. Né? Quanto muitos acharam que aquela reunião dos ministros lá iria vir à tona, que ali ia descobrir realmente o verdadeiro Bolsonaro, porque era uma reunião que era sigilosa. Né? Então ali ele poderia falar qualquer coisa porque não iria vir a público. Então muitos se apoiaram nessa reunião. Agora nós vamos descobrir o verdadeiro presidente. Agora vamos descobrir quem é realmente o Bolsonaro. E o que aconteceu quando veio à tona a reunião? Foi até boa a reunião. Foi um slogan aí para a reeleição do presidente. Na reunião nós vimos que o presidente apoia veementemente o povo. Em todo o tempo ele cobrou dos ministros para que viesse estar ao lado do povo, para que viesse proteger o povo. Em todo o tempo o presidente estava ali falando sobre a defender o país, defender a nação brasileira. E nós vimos que outra mentira também caiu à tona quando publicaram essa reunião. Então, pessoal, isso é uma realidade que nós iremos viver até a volta aí de Cristo. Mentiras para distorcer as verdades. E nós temos que lutar contra isso. Né? Até esse estudo, foi até eu já falei sobre isso um tempo atrás, e eu trouxe para a realidade agora da política que nós temos vivido, que nós temos vivenciado. E eu achei ele muito pertinente para o quadro que temos vivido nos dias atuais. Outro ponto aqui que eu quero falar com vocês, ouvir a verdade dói. Né? Um ponto que eu coloquei aqui, que é ouvir a verdade dói. É mais fácil destruir o mensageiro do que mudar maus hábitos. Foi aquilo que nós já falamos. É mais fácil você ir exterminar aquele que pronuncia a verdade do que eu me moldar a verdade dita por ele. Né? Foi o caso também de João Batista. Né? Por ele denunciar, né, os líderes daquela época que se corrompiam, que faziam besteira. O que fizeram? Pediram a cabeça de João Batista, ao invés de mudar os maus hábitos. Ao invés de mudar os maus hábitos, preferiram destruir, calar a voz daquele que pronuncia a verdade. E é isso que estão tentando fazer. Tentando amordaçar, tentando amedrontar. Então, as más companhias corrompem os bons costumes. É isso que estão fazendo. Estão tentando influenciar realmente. Estão tentando impregnar as mentiras. E realmente, pessoal, quando nós estamos no erro, a verdade dói. Né? O viciado, um dos princípios para o viciado mudar, né, o quadro que ele está, primeira coisa é o quê? Reconhecer que ele é um viciado. Né? Parece que na Associação de Alcoólicos Anônimos, né, eles falam muito sobre isso. Né? Eu nunca estive lá, mas já tive contato com pessoas que já estiveram. Eles falam sobre isso, que eles precisam primeiro reconhecer. Para eles estarem lá, eles primeiro reconhecer que querem ajuda, que precisam de ajuda. Porque a pessoa que se diz autossuficiente, que não precisa de ajuda, ele não vai procurar ajuda e vai continuar no seu erro, no seu vício ali até cair em si. Então é assim, a pessoa que está no erro, no engano, precisa reconhecer. Né? Um fato, já que nós estamos falando da Bíblia, nós vamos ver sobre o filho pródigo. E a história do filho pródigo é engraçada, que ele vivia com seu pai, tinha tudo do bom e do melhor, mas o que acontece? O filho mais moço, o que ele fez?
Ele pegou tudo que ele tinha, pai, me vê as contas de tudo que eu tenho aí, da minha herança, e eu quero viver minha vida aí absolutamente. Quero viver minha vida sem regras. E o pai dele foi, deixou ele viver a vida dele sem regra. E a Bíblia diz que ele foi, gastou tudo que ele tinha, e quando ele gastou tudo que ele tinha, ele desejou o quê? Comer comida de porcos, e ele lembrou que os empregados do pai dele comiam comidas melhores do que ele estava comendo. Aí, o que acontece? Ele reconheceu que ele estava no erro. Ele reconheceu e falou, caramba, realmente eu errei. Perdi tudo que eu tinha, e lá com meu pai, os servos dele estão tendo uma vida melhor do que a minha. Aí ele em mente botou, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E falarei para o meu pai, pai, pequei contra ti. E ali ele ia pedir perdão ao pai. No tanto que, a história é linda demais, né? No tanto que a Bíblia diz que quando ele vai ter com o pai, ele expressa o que ele imaginou. O reconhecimento que ele fez e quando ele não tinha nada, ele expressa em mente, que ele expressou em mente, ele pronuncia para o pai, pai, eu pequei contra ti. Se você ver no texto, o pai não espera nem ele concretizar o que ele premeditou em falar. O pai corre ao encontro do filho e o abraça. Então, a história é bonita demais. Vamos voltar aqui para quem estava falando. Então, o que eu estou querendo dizer? Que o primeiro alvo da pessoa de saber que está no engano é reconhecer que está sendo enganada. É de reconhecer que está no vício do engano. Que está nas práticas ruins. Reconhecendo, a pessoa vai quando se fala em conversão, é mudança de direção. Você está indo para uma direção, você se converte para a direção, voltando, uma direção oposta. Então isso é a conversão. Está indo para um mau caminho e eu mudo para uma direção correta. Então um texto muito interessante que eu separei aqui para falar sobre a questão sobre a verdade, sobre a mentira, sobre que querem destruir a voz da verdade, querem nos calar. Então vamos ver lá em Atos capítulo 7, versículo 38, 39, 51, 54 ao 59. Aqui em Atos capítulo 7, vocês verão o discurso de defesa de Estevão. Estevão está perante o Sinédrio, ele foi pego devido a anunciar Jesus, os seus feitos, e ali tentaram uma acusação contra ele. Então ali ele faz um discurso de defesa, ele vem discorrendo desde os patriarcas até chegar ao seu chamado, E no versículo 38 diz o seguinte, é este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos-las transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes repeliram e no seu coração voltaram para o Egito. Olha que coisa interessante. Estevão está falando sobre Moisés porque os romanos ele não tem a visão do cristianismo. Jesus veio e tal, a visão deles é dos patriarcas, Moisés, Abraão. Então Estevão vem falando de Moisés e vem falando, os nossos pais, os seus pais, os nossos pais no passado, eles não escutaram a voz de Moisés, o que Moisés anunciava. E ele falou no versículo 19, a quem nossos pais não quiseram obedecer. Antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito. Olha que nós acabamos de falar lá no início dessa mensagem, que eles queriam voltar às práticas egípcias em relação queriam se alimentar com os alimentos, queriam continuar se alimentando com as comidas de Faraó, devido à mentira que colocaram no povo de Israel. Então Estevão vem falando que o povo de Israel não quiseram escutar a voz de Moisés e eles repeliram a voz de Moisés e tiveram seus prazeres no coração em voltar para o Egito. Tiveram seus corações o desejo de voltar para o Egito. Então Estevão está falando isso para aqueles homens. Aí ele continua no versículo 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvido,
Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Estevão está dizendo, vocês não querem me ouvir a voz que vem de Deus. Eu estou pronunciando a verdade, vocês não querem ouvir. Vocês estão fazendo no passado o mesmo erro que seus pais cometeram. E não querer ouvir a voz de Moisés, a voz de Deus, a voz da verdade. Aí versículo 54, ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele, contra Estevão. Eles trancavam os dentes com muita raiva, porque estavam ouvindo a verdade. Olha como a verdade dói. Esse processo de libertação é muito complicado. Ouvir a verdade te traz desespero. Você não consegue dimensionar o que está na verdade. Você apenas dimensiona o que é saída do que o quadro que você está vivendo. Ó, o quadro que estou vivendo assim, não vou sair dele não, tá bom, tá legal. Então, se eu sair dele, vai ser pior. Então, essa é a visão que a mentira quer colocar. Então, Estevão ali falando, né, versículo 54, né, vocês, ouvindo eles isto, né, enfureceram-se no coração e ficaram com muita raiva, transtornados contra Estevão. Aí, versículo 55 agora. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, cheio da verdade, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. Né? Estevão olhou para o céu e viu Deus lá, né? A glória de Deus. Aí no versículo 56 diz, eles, porém, clamaram em voz alta, tamparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Eles não aguentaram ouvir a voz da verdade. Eles tomaram a atitude de tampar os ouvidos, de não ouvir mais. É isso que a esquerda faz. Eles tentam falar mais alto para sobrepor o que nós temos anunciado. E ali foram contra o cara, foram contra o mensageiro. Não, vamos acabar com ele porque é mais fácil acabar com ele do que nós abandonarmos os maus hábitos. E foram contra ele. Versículo 58. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Aí é onde Saulo de Tarso, que se tornou depois Paulo, né? Um mensageiro do Senhor, apóstolo Paulo. Versículo 59. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, receba o meu espírito. Então, pessoal, aqui praticamente já estamos concluindo, até um pouco extenso. Eu gosto muito de falar sobre assuntos pertinentes à Bíblia. E realmente nós temos visto esse quadro acontecendo nos dias atuais. Assim como Estevão esteve diante desses líderes e ali falou a verdade, somente a verdade, e ali o calaram, apedrejando, afrontando, gritando. E isso não se assemelha, nas suas devidas proporções, ao que está acontecendo com Van Traub, com o ex-ministro Van Traub, que tentaram calar o cara, estão tentando prender o cara de qualquer forma, estão enfurecidos pelas suas falas verdadeiras, por ele falar que as universidades estão falidas, por ele falar que essa educação está corrompida pela esquerda, por ele falar que tem que cortar o mal pela raiz. O camarada, por falar a verdade, o pessoal, o que fizeram? Igual esse discurso de Estevão, tamparam os ouvidos e estão aí enfurecidos, querendo apedrejá-lo. Então, esse é o entendimento que eles querem trazer para nós. Estão tentando calar nós, os conservadores, porque nós defendemos os valores da família tradicional, porque somos contra a liberação das drogas e do aborto, porque acreditamos em Deus. Essas pautas incomodam aqueles que estão sendo enganados por prazeres momentâneos, pelo vício de satisfazer seu próprio ego, pela imoralidade que destrói a integridade do ser humano. Se acham fortes os bastantes,
mas não passam de marionetes nas mãos do chefe da boca. O que eu quero dizer, marionetes nas mãos do chefe da boca? Né? O chefe da boca de fumo, né, o majoritário lá do tráfico, lá, o que comanda, né, a mente, né, do tráfico, o que ele faz? Ele coloca pessoas, né, alicia pessoas, oferecem prazeres momentâneos, dinheiro, joias, tudo aquilo que alimenta, né, drogas. E a partir do momento que eles viciam, né, essas mentes fracas, ele consegue incorporar o seu exército, né? Então, uma vez o camarada viciado, ele se torna dependente. E como ele alimentar o seu vício se ele não tem um trabalho? Então, o próprio chefe da boca oferece o trabalho, né? E em troca faz como faraó, né? Dá o vício lá, tudo que eles têm para satisfazer o seu prazer momentâneo, o seu ego. E com isso, eles aprisionam a pessoa a eles. E geralmente o camarada que é o pensante, né, do tráfico, ele não usa drogas, não usa entorpecente, porque ele sabe que isso destrói o corpo humano, destrói a mente. Então o pensante ele não faz uso disso, mas ele deixa com que os seus subordinados usem, porque cada vez mais ficam dependentes dele. Então é isso que a esquerda passa. Eles oferecem a nós prazeres. Nós nos apropriamos desses prazeres e nos tornamos viciados. A partir do momento que estamos viciados, estamos dependentes daquilo que eles nos oferecem. Então a retaliação nós temos visto na mídia, né, na esquerda, é devido a isso. Porque o governo Bolsonaro está cortando todos os benefícios ilegais. Toda a mamata está sendo cortada. Nós temos visto agora as emissoras desesperadas. Emissoras estão dependendo de finanças serem financiadas pela China, como a Bandeirantes. Então, isso que o governo Bolsonaro tem feito, através da verdade, né, tem pregado sempre João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Isso ele falou na própria reunião sigilosa. Em todo momento tem sido falado a verdade. Mas as pessoas ainda estão presas, estão viciadas às práticas esquerdistas, às ofertas esquerdistas. Por isso que eles não conseguem sair, porque é difícil, o processo de libertação é complicado, complicadíssimo. Então a gente só quebra a mentira, sempre se quebra a mentira o quê? Com a verdade. Então, pessoal, eu vou estar encerrando com uma outra parte aqui, mas vou estar só comentando que diz bem claro sobre que a verdade ela consegue quebrar as mentiras. A verdade consegue fazer com que um viciado mude as suas práticas, com que uma prostituta mude as suas práticas. Ela reconhece que está errada e tem em si seguir a verdade. Então, para encerrar, né, eu não vou estar lendo, vou estar só comentando. Lá no livro de Atos, ainda, né, no livro de Atos, no capítulo 8, pode estar lendo até esse capítulo todo, um capítulo muito legal de ler, né, uma história muito interessante, que é do mágico Simão. Né? E isso diz bem, retrata bem sobre o poder da verdade, o poder da mensagem verdadeira, o poder de perseverarmos na verdade. Existia um homem, né, chamado Filipe, que ele anunciava o Evangelho de Deus. E existia o mágico Simão, né, que ele ludibriava as pessoas através de mágica, através de mentiras. Né? As pessoas o tinham como um grande vulto,
como um grande homem, o cara, ele é o grande líder. Então ele tinha os seus seguidores. E com isso, as pessoas eram iludidas pelas mágicas, né, desse homem, de Simão. Sendo que começou a chegar a verdade para aquela sociedade. A verdade anunciada por Filipe. A verdade era através de palavras. Filipe até então não tinha ainda milagres, não fez milagres, sinais. Apenas pronunciou a verdade. Depois que veio Pedro e João, se juntaram com Filipe, aí começaram a fazer milagres. Derramaram o poder do Espírito Santo, tal, curas, tal. Mas até então, Filipe anunciava apenas a verdade, a palavra da verdade, a palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. O povo estava aprisionado pela mentira. A Bíblia diz que quando o povo começou a ter contato com a verdade pronunciada por Filipe, o povo começou a abandonar o vínculo que tinham com o mágico Simão. O povo começou a ter sede da verdade, ter sede da justiça. O povo começou a querer seguir a verdade. Então o povo que outrora era iludido por mágica, esse povo começou a se voltar para a verdade pronunciada por Filipe. Então Simão começou a perder o prestígio que tinha. E Simão, a Bíblia diz que Simão também quis saber da verdade. E Simão abandonou todas as suas práticas, né, como mágico, e começou o quê? A seguir a verdade, a seguir Filipe. Isso, pessoal, fica uma lição para todos nós. Não sei quantos estarão vendo esse vídeo, né, um vídeo até extenso, mas eu espero que tenha alcançado o seu coração, a sua vida, né? Eu não estou aqui querendo pregar o evangelho, né? Porque na verdade o evangelho é pregado em todo momento, né? É uma forma de viver, né? Não precisa você estar abrindo a Bíblia para pregar o evangelho. Mas eu estou aqui querendo trazer uma realidade à tona, uma realidade que vem do cristianismo, uma realidade que nós conservadores temos que ter em primeiro lugar, é a Bíblia. Ter Deus, né, como o Bolsonaro diz, né, ter Deus no coração. Então que nós possamos perseverar nessa verdade, que vocês possam perseverar nessa verdade. Né, nós temos visto muita irresponsabilidade, né, de governantes, muitas questões que desgastam aqueles que querem permanecer na verdade, mas nós temos que continuar na verdade. Somente a verdade vai libertar aqueles que estão aprisionados. O que Tiago chega a falar para nós? Né, lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando, comete pecado. Aquele que tem a oportunidade de fazer o bem e se cala, está pecando, está errando. Então, que em todo momento nós possamos aproveitar as oportunidades de fazer o bem. Que nós possamos combater esse mal que está arruinando, né, muitas mentes, né, da nossa nação. A mentira, o engano tem destruído muitas mentes. Que nós possamos combater isso fazendo o bem, não nos calando. Que possamos fazer valer a palavra da verdade. Então, pessoal, fique com esse vídeo. Se possível, compartilhem. Se inscrevam no canal, né, que nosso canal é de cunho voltado para a direita, né, para o conservadorismo, né, mas eu também abordo notícias do dia a dia, né, não com tanta frequência, tendo em vista que eu trabalho, então não tenho esse tempo de ficar o tempo todo. Mas, à medida do possível, eu vou abastecendo vocês com as informações, né, com alguns vídeos. E assim, se gostou, dê um like aí. Se possível, comente no vídeo, né, que nós possamos interagir mais.
e possamos aí pronunciar sempre a verdade. Fazer como o Felipe, né? Anunciar a verdade, que as mentiras irão cair. E muitos acordarão para a realidade que estão vivendo. Então, Deus os abençoe. Até o próximo vídeo. Fique com Deus e até mais.